Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo mais uma vez para o nosso programa Palavra Viva. Hoje é um dia muito especial para nós, dia 8 de setembro, que comemoramos a Natividade de Nossa Senhora. No dia 8 de dezembro, Maria foi concebida, dia da Imaculada Conceição, e agora, 9 meses depois, comemoramos o nascimento de Nossa Senhora. É o dia de muita alegria para nós, né? É o dia do aniversário de nossa mãe. É um dia que precisamos rezar de forma especial e contemplar esse mistério da concepção, do nascimento de Maria, e o quão importante isso é para nós, porque afinal foi através dela que a salvação chegou até a nós. Através dela que Jesus veio até a nós, foi o sim desta mulher que fez com que hoje nós tenhamos a graça de sermos livres, né? Nós temos a oportunidade de sermos livres do pecado, que a gente pode caminhar com Deus, que a gente pode buscar o Espírito Santo. Hoje é um dia de muito louvor, de muita gratidão, de muita alegria para os nossos corações. Então vamos para o Evangelho de hoje está em Mateus 1, de 18 ao 23. Vamos ouvir com atenção esse evangelho. O anúncio do nascimento de Jesus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, o seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho é um evangelho muito conhecido por nós, né? Ele é narrado por São Mateus, porque ele fala da parte de José, né? Ele conta como que foi com José. José ficou sabendo, né, da gravidez e ele pensou em rejeitar Nossa Senhora. Não porque ele era um homem ruim, não porque ele desconfiava de Maria, ela me traiu, hora nenhuma. José teve esse pensamento exatamente por honra a Maria, exatamente para honrá-la, porque existe uma mística aqui muito além dos nossos olhos, muito além do que a letra da palavra. José, ele não queria que ficasse ruim para a situação, então se ele fugisse, a culpa ia ficar para ele. Quem é esse homem? Mas para honrar Maria, ele pensou em abandoná-la. Mas o anjo falou com José no sonho, né? O anjo disse para José não fazer isso. Ele disse que esse menino seria Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Aquelas promessas, né, das profecias que já falavam dele, que iria ser o libertador, o salvador. E assim se fez, né? E assim se deu a nossa história cristã, a história de Jesus. Mas mais importante que isso, hoje nós queremos falar, e eu quero falar um pouco sobre Nossa Senhora em nossas vidas. Sobre quem é essa mulher. Primeiro, a gente entende Maria, aquela que foi concebida sem pecado. Uma mulher que nunca pecou, um coração puro, digna. Por isso foi escolhida por Deus. Deus já havia escolhido desde a concepção dela.
Desde lá no ventre de Santa Ana, Jesus, né? Não Jesus, Deus, né? Já havia escolhido, já havia preparado aquele útero, ungido aquele útero para receber Nossa Senhora, para que ela fosse, no momento da sua concepção, imaculada, sem o pecado original. Então foi essa graça de Deus nas nossas vidas, a concepção de Maria. Maria foi concebida, ela nasceu, cresceu, uma menina tão jovem que concebeu do Espírito Santo. E hoje nós precisamos também, como José, nós precisamos também, como o próprio Jesus, honrar a nossa mãe. Honrar essa mulher que deu a sua vida, essa mulher que sofreu as dores de Maria. Temos tantos títulos de Nossa Senhora, essa mulher que cuida da humanidade, essa mulher que tanto é importante para a nossa história. Vamos falar um pouco dessa intimidade com Nossa Senhora, dessa experiência com Nossa Senhora. Eu quero contar um breve testemunho que eu vivi com Maria. Na minha infância, eu tive uma fase, meus pais foram separados, né? Minha mãe é evangélica. Então, enquanto eu morei com a minha mãe, eu frequentava com ela a igreja protestante. Eu não lembro exatamente qual delas, né? Mas eu não sabia de Nossa Senhora. Eu sabia rezar Ave Maria, porque eu aprendi desde muito pequenininha com minha avó, né? Sabia rezar uma Ave Maria, sabia rezar Pai Nosso, mas eu não tinha... Eu gostava, achava bonitinhas as imagens de Nossa Senhora em casa, achava os enfeites legais, mas eu não fazia a menor ideia do quem era Nossa Senhora, o que Nossa Senhora representava. E aí, na minha adolescência, né, já quando eu tive uma experiência com o Senhor, tive uma experiência com Deus e comecei a uma caminhada de verdade dentro da Igreja Católica, eu vivi essa realidade, assim, de rezar uma Ave Maria e tudo mais, mas eu não conhecia Nossa Senhora. Não tinha mínima intimidade, não sabia quem ela era, sabia que era a mãe de Jesus, que era uma mulher muito legal. Já participei de várias pregações, pessoas falando sobre as honras de Maria, as glórias de Maria, livros e mais livros, mas eu não... Enfim, eu conhecia, mas eu não entendia nada. Até que um momento, eu participei de um momento de oração, onde Deus me mostrava, na minha infância, eu no colo de Nossa Senhora. Ele me mostrava eu bebezinha em um colo, no colo dessa mulher que era Nossa Senhora. E nessa visualização eu chorava. Eu chorava de fome. E as lágrimas de Nossa Senhora via eu chorando e ela chorava junto comigo. E as lágrimas dela caíam na minha boca e me alimentavam. Foi esse momento em que eu vivi essa experiência com Maria, que eu tive essa graça que Deus usou da minha imaginação, dos meus pensamentos, né, para me dar essa experiência do amor materno, essa experiência com essa mulher. Desde então eu busquei no meu interior crescer nessa experiência, alimentar isso dentro de mim, perguntar, conversar com Nossa Senhora. Nunca devia feito isso. Nas minhas orações era sempre Jesus. Nem lembrava da Nossa Senhora, só lembrava dela quando eu rezava Ave Maria. E aí assim começou a minha história com Maria, com Nossa Senhora. Essa história de entender de forma mística que existe uma mulher que é a mãe de Deus, que é a minha mãe e que ela cuida de mim, e que ela está comigo, e que ela merece ser honrada, merece ser amada, mas principalmente que ela, como uma verdadeira mãe, está comigo todos os dias. E pode, não só pode, mas como faz tudo aquilo que uma mãe faz pelo seu filho, na proteção,
na criação, na educação. Em vários pontos da minha história eu vi o dedo de Maria, eu vi a mão de Nossa Senhora me cuidando e zelando e me amando. Então por isso que hoje é um dia especial. Hoje é o dia da gente buscar essa experiência, essa devoção à nossa Virgem Santíssima. Já já a gente volta mais para falar um pouco mais desse evangelho e falar um pouco mais das graças e glórias que Maria representa em nossa vida. Deus te abençoe. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva, esse dia especial, a Natividade de Nossa Senhora. Quanta alegria poder falar de Maria. Nosso coração cristão, nosso coração católico precisa estar alegre nesse dia, precisa estar eufórico com esse aniversário de Maria. Contei um pouco sobre esse testemunho que eu vivi com Nossa Senhora, né? Essas experiências que eu tive com ela. Eu quero te convidar hoje a fazer uma análise, analisar o seu coração, analisar a sua história e responda para você mesma, onde está Maria na sua história, na sua vida? Nossa Senhora tem sido aquela na sua rotina, no seu dia a dia? Ou você lembra dela como eu, só na hora da Ave Maria? Só na hora das imagens belas que nós temos em casa? Hoje nós temos tantos títulos, tantas imagens, tantas artes maravilhosas. Faça essa reflexão. Onde está Maria no meu coração? Quem é Maria para mim? E eu te convido a fazer, como um dia eu fiz, de tomar uma decisão de trazer Nossa Senhora para mim, de trazer Nossa Senhora para minha realidade, para minha intimidade. Não é uma questão assim de um dia para a noite, não é de repente, é algo que precisa ser exercitado, que precisa ser cativado, mas os frutos e as graças são enormes. A nossa experiência com Deus, a nossa experiência mística, ela é capaz de crescer muito com a presença de Nossa Senhora. Entre jovens, né, nas pregações para jovens, a gente brinca que Nossa Senhora é o GPS que nos leva para o céu, ela é a guia, né? É aquela que nos mostra o caminho até o céu, até a santidade, que nos leva a Jesus Cristo. E é isso mesmo, né? É isso mesmo, Nossa Senhora precisa ter esse lugar em nosso coração. Nossa Senhora precisa ter esse lugar não só nas nossas casas, nas suas imagens, mas no nosso dia a dia. Aclamar a presença de Nossa Senhora, principalmente naqueles momentos de aflição, principalmente naqueles momentos que nós temos dores emocionais. É um discernimento que eu percebo, porque na minha vida de oração, quando a gente passa por dificuldades, eu gosto sempre de rezar, né? E viver uma oração com Cristo crucificado.
quando tem alguma dor, olhar para Cristo e pensar, nossa, ele sofreu muito mais. Na época da Quaresma, nós fizemos uma reflexão, né, de oração, e assistindo aquele filme da Paixão de Cristo, eu fiz um exercício de tentar me colocar dentro daquela situação onde Cristo foi morto, crucificado, foi preso, flagelado, coroado de espinhos, subiu até o Calvário, crucificado. Aonde daquele momento eu me encontrava? E eu percebi que o que mais me incomodava eram as humilhações que Jesus sofreu. Era as cusparadas na cara dele, as gargalhadas daqueles que estavam ao redor. E mostra Maria observando tudo aquilo. Maria sempre aparece no filme com aquele olhar de dor, mas não é um olhar de desespero. Aquela dor, aquela angústia que aquela mulher viveu, essa era Maria. Então, na minha vida pessoal, quando eu estou com problemas que envolvem as minhas emoções, os meus sentimentos, eu peço Maria, porque ninguém melhor do que ela. Ela viveu no seu coração. O profeta mesmo disse para Maria, uma espada te transpassará a alma. Maria não teve nenhum prego na sua mão. Maria não foi flagelada. Maria não foi ferida, machucada. Mas as feridas dela foram na alma. As dores dela foram interiores, foram nas emoções, foram íntimas. Por isso nós precisamos trazer Maria para a nossa intimidade. Trazer Maria para as nossas dores, para os nossos medos, para as nossas angústias. Pessoas que têm tendências à depressão, pessoas, amigos, familiares, que nós rezamos tanto por eles, para que eles saiam dessas questões emocionais, para que eles aprendam a lidar com as emoções. Precisamos clamar a Nossa Senhora. Precisamos desta mãe, porque a mãe é aquela que entende. A gente aprende, né, desde a nossa infância, que dentro da família a mãe é o coração, o pai é a razão. A mãe é aquela que entende o seu filho, é aquela que olha para o filho e enxerga além do que ele aparenta. A mãe é aquela que consegue perceber que existem questões do seu filho precisando ser cuidadas além do que aparenta. Maria vê além das aparências. Por isso temos Nossa Senhora como mãe. Quantas vezes nós estamos felizes, sorridentes, racionalmente está tudo no lugar certo, mas existe aquela coisa no nosso interior que dói tanto? É a hora. Não é só para isso, mas essa é a hora de nos apegarmos a essa mãe tão bondosa. Essa mãe que hoje faz aniversário, essa mãe que precisa ser honrada. Essa é Maria de Nazaré. Aquela que não só enxerga, mas também que percebe o nosso coração. Aquela que sente junto com a gente. Nos momentos de lágrimas, nos momentos de dores, nos momentos de angústia, Maria está junto conosco. Ela está junto, ela sabe, ela vive, porque ela viveu dor muito maior do que qualquer uma que a gente pode viver, que foi a dor de ver o seu filho crucificado. E ela esteve lá, e ela nunca saiu de lá. Maria precisa tanto ser honrada, ela nunca podemos deixar que falem que ela é uma mulher qualquer. Eu, na minha humanidade, nas minhas dores, eu acredito que eu, no lugar de Maria, ao ver o meu filho sendo crucificado por causa de Deus, quem é esse Deus? Ao ver que os discípulos todos, com exceção de João, todos fugiram com medo, eu acho que eu ia ficar com raiva desses discípulos. Acho que eu ia ficar com raiva e falar, não, vocês são doidos. E aí todos voltaram depois e ela estava com eles no cenáculo para receber o Espírito Santo. Ela os acolheu um por um. Ela foi mãe.
E ela é nossa mãe. Ela é aquela que está com a gente. Ela é aquela que acalenta o nosso coração. Ela é aquela que nos acolhe, mesmo com os nossos pecados. Ela é aquela que nos dá essa questão afetiva. Por isso, rezemos hoje. Rezemos uma Ave Maria cheia de alegria. Uma Ave Maria de honra a Nossa Senhora. Esta mulher tão bela, tão amada, tão honrada, que precisa ser também, junto com Jesus, estar em nosso coração. Que precisa ser uma pessoa íntima. Que nós precisamos, com a ação do Espírito Santo, clamar sempre para que Nossa Senhora cresça dentro de nós. Dê espaço para ela no nosso coração. Então, para encerrarmos esse momento, para encerrar essa partilha nesse dia de hoje, esse dia de festa, esse dia de alegria, rezemos. Rezemos com intensidade, com fervor, uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que Maria de Nazaré rogue sempre por nós, esteja sempre conosco e que Deus abençoe a sua vida, o seu dia e a sua família. Muito obrigada e continue sempre com a gente, acompanhando o nosso programa Palavra Viva. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.